A última estrofe do hino que nós acabamos de cantar diz: meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. É justamente sobre esta expressão de fé que o Catecismo de Heidelberg hoje tratará conosco. A pergunta de número 42, ela diz o seguinte: já que Cristo morreu por nós, então por que morremos? Lembrem-se que na pergunta anterior vimos que Cristo foi sepultado para que os homens pudessem atestar a veracidade da sua morte, ou seja, ele morreu de fato por nós, morreu pelos nossos pecados e foi crucificado ou sepultado também por nós. A sua morte nos trouxe a vida. O seu sepultamento, então, ele atesta o seu sacrifício que foi até o fim. Ele ficou sepultado por um tempo necessário, profeticamente necessário, e ele ressurge ao terceiro dia, para que então entendêssemos que na sua morte, Cristo tragou então a própria morte, ou o poder da morte. É uma obra clássica que eu espero um dia nós podermos disponibilizar, ter em mãos para a língua portuguesa, que trata justamente deste assunto, só que de uma maneira mais ampla, levando-nos para outras passagens da Bíblia, que foi escrito século XVII por um pastor chamado John Owen. E a obra dele, o título é sugestivo, diz: A morte da morte na morte de Cristo. Vou repetir: a morte da morte na morte de Cristo. Então Cristo é sepultado para que a morte morra. E a pergunta então, ela é interessante de hoje: já que Cristo morreu por nós, então por que nós morremos? Por que morremos? O Catecismo de Heidelberg, ele trata deste assunto porque é preciso situar a nossa mente na história e lembrar que a produção deste documento aqui de fé, que era usado para que os crentes, as crianças, os jovens estudassem as Escrituras na igreja ou com seus pais, tinha como objetivo confortá-los em meio à perseguição. Então, a perseguição, naquela época, levava o cristão até a fogueira. A perseguição, naquela época, levava o cristão a perder a sua cabeça. A perseguição, naquela época, por exemplo, banhou um dos principais rios da França com o sangue dos mártires protestantes. E naquele momento, não somente homens e mulheres, mas crianças foram mortos ou mortas. Então, já que Cristo morreu por nós, por que nós ainda morremos? Ainda hoje, já que Cristo morreu por nós, por que nós cristãos ainda precisamos enfrentar a morte? Por que adoecemos, enfermamos e morremos? Por que a morte precisa ser ainda encarada por cada um de nós? Por que este tema precisa ser tratado ainda, lembrado ainda, já que Cristo morreu a nossa morte? A resposta é: nossa morte física não é satisfação pelos nossos pecados, mas libertação deles e passagem para a vida eterna. Por que nós morremos, uma vez que Cristo já morreu por nós? Porque a morte física, ela é a libertação que nós experimentamos desta vida dos nossos próprios pecados, e é a passagem que experimentamos para a vida eterna. Antes de vir para cá falar para vocês, ou me reunir com vocês, recebi a notícia de um amigo de que está na glória, descansou na tarde de hoje, um dos grandes servos de Deus que dedicou a sua vida, boa parte da sua vida como missionário em nosso país, o pastor Ricardo Dena. Faleceu aos 86 anos de idade hoje. O pastor Ricardo foi o fundador do Ministério Fiel, da editora Fiel, e um grande resgatador
da fé bíblica, da fé reformada em nossa nação. Eu lembro que o primeiro livro que tive em mãos, namorava ainda a Adriana, meu sogro me deu, o pastor Franklin, foi um livro da editora Fiel, Entre os Gigantes de Deus. Eu estava começando a conhecer a fé reformada. E como aquele livro e tantos outros me impactaram, tem impactado muitos crentes, tem auxiliado crentes no estudo da palavra. Um dos livros da editora Fiel nós temos usado como livro-texto para estudar a doutrina bíblica sobre o casamento, quando pecadores dizem sim. As obras deste servo de Deus permanecerão aqui. Testemunharão assim como as obras de Abel, que foi morto tão prematuramente por seu irmão Caim. Mas a libertação deste irmão querido, como também de tantos outros, quando morrem nesta vida, dos seus próprios pecados, das suas próprias lutas, das suas próprias agonias, é a passagem para a vida eterna. Então, todo crente, meus irmãos e irmãs, precisa estar pronto para morrer. Eu lembro que, ano passado, quando nós realizamos o encontro da maturidade, esse ano, nós vamos realizar também, pela graça de Deus, será no mês de setembro, mesmo período. O tema foi Caminhando para o Céu. E aí falamos sobre o céu, pregamos sobre o céu, os irmãos vibraram sobre o céu, mas alguns não gostaram e disseram: pastor, fala mais sobre vida, o senhor está falando sobre céu, sobre morte. Aí eu disse: mas a gente vai para onde? O crente tem que se preparar para onde? É óbvio que aqui, enquanto estivermos, diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo, mas o morrer para o crente é lucro, porque ele se liberta de seus pecados, ele então recebe do Senhor a confirmação da passagem que ele já tem para a eternidade, Então, a morte física do crente, do eleito, chamado, redimido, justificado e regenerado por Cristo, não é mais uma penalidade por seus próprios pecados, nem o fim de suas esperanças, não, mas a entrada na eternidade para aguardar a ressurreição final. A sua alma já passa a experimentar do gozo celestial e aguarda então o dia da ressurreição. A morte do crente é aquele, enquanto Cristo não volta e redime a criação e redime o seu povo eleito, é aquele momento, é aquele período onde ele experimenta do prazer, da alegria de estar na presença de Cristo, enquanto aguarda o dia em que seu corpo será revestido, como nós vimos da quarta-feira passada, da imortalidade, da incorruptibilidade, e ingressará no reino eterno do Salvador. Então, vejam só as passagens bíblicas que são sugeridas aqui para nós. A primeira delas, eu vou pedir que vocês voltem comigo novamente para 1 aos Coríntios 15. Digo voltar porque foi uma passagem que examinamos na quarta-feira passada. Para os irmãos que estão hoje acompanhando o estudo pela primeira vez, abram comigo também. 1 aos Coríntios 15, versículos 20 a 24. A 24. Vamos ler comigo? Vamos ler juntos? Vamos lá. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, a morte física do crente significa, aponta para o fim da sua luta terrena contra os seus próprios pecados,
da sua luta em tentar fazer o bem e não conseguir, não querer fazer o mal e fazê-lo, e é a passagem para a vida eterna. Percebam que, geralmente, um crente bem educado na sã doutrina, consolado, confortado na santa palavra de Deus, mesmo quando está para enfrentar a morte, ele não se desespera. Ele pode até sentir temores, angústias, é ser humano, mas ele não se desespera. Eu gosto sempre de lembrar, porque é algo importante, se você tiver a experiência ou a oportunidade, não deixe de visitar alguém que está convalescendo e que é um servo ou uma serva de Deus fiel. Você vai sair de lá mais confortado do que entrou para confortar. Muitas vezes as palavras nos faltam, mas a serenidade, a tranquilidade, a fé, muitas vezes aquele irmão ou irmã está sentindo dores, mas ali resignado sofre, e tem a plena certeza de que ele está prestes a se encontrar com o Senhor. Eu tive várias oportunidades de experimentar isto. Uma vez visitei uma irmã e ela disse: pastor, se eu não sair daqui hoje, eu sei que eu vou me encontrar com o rei. E ela foi. Mas eu visitei outra irmã e, por sinal, ela estava no mesmo hospital, no mesmo leito, e eu até pensei, ela não vai também sair, ela vai partir. Mas a sua palavra foi a mesma: pastor, se eu não sair daqui hoje, eu sei que eu vou me encontrar com Jesus. Ela saiu, ela ainda está entre nós, mas a sua fé, o seu testemunho, trouxe tanto conforto e edificação para um pastor, e certamente é aquilo que Cristo mesmo transmite, implanta e por seu Espírito consola cada um de nós quando nós ouvimos estas palavras. A morte para nós, então, é uma passagem. Vejam, mas de fato, versículo 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, os primeiros frutos daqueles que já descansaram no Senhor. Dormir aqui, entendam, não tem nada a ver com o sono da alma, a doutrina do sono da alma elaborada pela profetisa Ellen White, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Com devido respeito, o que ela afirma não tem nada a ver com o que a Bíblia diz quando usa o verbo dormir para expressar o descanso eterno dos santos. Quando alguém morre no Senhor, vejam que interessante, por mais trágica que seja a sua morte, ela é tão doce para Deus, que o salmista diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, não há expressão, verbo mais bonito na Bíblia para identificar os crentes que morrem com Cristo do que dormir. Eles estão conscientes, suas almas ou espíritos estão na presença do Rei, mas aguardam a ressurreição final, porque Cristo, como o primeiro fruto, já ressuscitou. Visto que a morte, versículo 21, veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, a morte entra no mundo através do nosso pai Adão. Adão quebra a aliança, Adão trai ao Senhor, Adão muda de partido, se filia ao diabo, e com isso a quebra do mandamento, do pacto, acarreta em maldição, e a maldição ela ficou marcada pela morte. O salário do pecado é a morte, nos diz a Bíblia. Mas o apóstolo complementa lá em Romanos 6, 23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que, assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Adão morremos, e lembramos da nossa filiação com Ele, da nossa ligação com Ele, mas ao mesmo tempo que a morte precisa ser encarada por todos nós, porque estamos em Cristo, sabemos que nele seremos vivificados, ou seja, ressurgiremos, cada um, porém, na sua própria ordem.
Cristo primeiramente, depois os que são dele no seu retorno ou parousia. E então virá o fim, versículo 24, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. A presença de Cristo, irmãos, o seu ministério no mundo trouxe profundo terror ao reino de trevas. Por isso que quando Cristo expulsava demônios, eles se ajoelhavam e diziam assim: viestes, ó Filho de Deus, agora, mas já é agora que irá nos perder, ou seja, é agora que seremos condenados eternamente ao inferno. Porque a vitória de Cristo, a morte da morte na morte de Cristo, é a certeza que nós temos, irmãos, de que quando morremos, partimos para a eternidade com o nosso Senhor. Há um texto que nós podemos usar para conferir também essa doutrina. Eu convido aos irmãos a localizarmos juntos 1 aos Tessalonicenses. Vamos para lá. 1 aos Tessalonicenses é um texto importante. Capítulo 4, a partir do versículo 13. Mais uma vez, o verbo dormir, ele aparece, mas não entendam este verbo sendo utilizado como um estado de sonolência do crente quando ele morre. Ele permanece consciente na presença do Senhor, aguardando a ressurreição. Há passagens bíblicas que mostram... nós temos uma muito importante, por exemplo, no livro do Apocalipse, quando os santos de Deus clamam ao Senhor e perguntam: até quando demorarás ou aguardaremos a tua justiça, no sentido de que os santos de Deus oram ao Senhor, louvam ao Senhor e aguardam o dia da volta de Cristo para que tudo se complete e a justiça seja feita na terra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim, vamos ler juntos, até o versículo 18, lendo e meditando, vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, o que o Senhor nos ensina em sua santa palavra, primeiramente, é o seu desejo, e aqui ele está falando ao nosso coração por intermédio do seu apóstolo Paulo, servo do Senhor, que foi usado, inspirado para escrever esta carta, primeiramente à igreja tessalônica, mas para todas as igrejas de Cristo espalhadas sobre a face da terra. Primeira coisa, ou a primeira verdade aqui, versículo 13, é o desejo do Senhor de que não sejamos ignorantes com respeito aos que morrem. Nós precisamos ter clara certeza, não existe purgatório. Não há um lugar onde depois que você morre, e não há base bíblica para que se afirme esta falsa doutrina, de que quando o homem morre, ele vai para um lugar onde purgará os seus pecados. Ou quando uma criança morre na infância, purgará os seus pecados em um chamado limbo. Não. O que ocorre quando o homem morre é comparecer à presença do juiz. Depois da morte segue-se o juízo, nos diz a Bíblia.
A morte do ímpio, ela é terrível, porque quando morre o ímpio, ele é julgado, condenado e já está no corredor da morte eterna e já está experimentando da agonia do inferno. A ressurreição do ímpio, porque vai acontecer também, será para a morte, ou seja, para a condenação, disse o Senhor Jesus em João 5. Mas a ressurreição do crente é para a vida eterna. Por isso nós não podemos agir ou sermos ignorantes no que diz respeito a uma doutrina tão importante para a nossa fé. Quem morre não vai esperar em um lugar para reencarnar em outra pessoa e reencarnar novamente e assim tornar-se um espírito aperfeiçoado. Esta doutrina é falaciosa, ela não tem base bíblica também, e se o homem fosse se aperfeiçoando à medida em que ele reencarnasse, o mundo não estaria do jeito que está. Então, o que a Bíblia diz a respeito dos que morrem, e daqueles que morrem no Senhor, e que deve trazer muito consolo para a nossa alma, é que nós, quando morremos, aguardamos na expectativa, ou com expectativa, o dia em que o Senhor Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que descansaram nele. Ou seja, ele, como primícia, morreu e ressuscitou, e os que morrem com ele aguardam então o dia em que ele vai então fazê-los ressurgir. E o apóstolo Paulo diz que quem estiver vivo nesse dia não precederá os que ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados ou tomados pelo Senhor e se encontrarão com Ele nas nuvens, assim como Elias, assim como Enoque. Mas percebam, irmãos, que esta doutrina ela deve trazer esperança para nós. O final do versículo 13 diz assim: eu não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança da vida eterna se entristece quando alguém morre no Senhor, mas não é um entristecimento, não é uma tristeza que é fruto da dor causada pela saudade. Daquele período que você desfrutou, por exemplo, de uma união por anos conjugal com sua esposa ou com o seu marido, ou os filhos com os pais, ou os pais com os filhos, enfim. A questão não é essa. Aqueles que se entristecem porque não têm esperança, eles não têm em onde se firmar, não conseguem crer, não têm a confiança em Cristo para a sua salvação. Irmãos, crer em Cristo envolve o que a palavra de Deus nos diz, que nós somos dele vivos e também seremos dele quando morrermos, porque os que morrem no Senhor viverão para todo sempre com ele, não apenas com a sua alma, mas a Bíblia diz que um dia esta alma novamente se unirá ao corpo, e este corpo será incorruptível e será revestido de uma imortalidade gloriosa à semelhança do nosso Redentor. Por fim, a morte biológica, ou seja, a morte física dos crentes, apenas marca a fronteira entre o reino de Cristo na terra e o mesmo reino de Cristo no céu. E não há qualquer solução aí, sem qualquer solução de continuidade. Então, há uma passagem, quando nós morremos, deste mundo imperfeito para um mundo perfeito. Há uma passagem daquilo que é transitório para aquilo que é definitivo, para aquilo que é eterno, para aquilo que jamais trará tristeza, dor, angústia, lágrimas, sofrimento para o crente. É algo maravilhoso, irmãos, e que deve confortar o nosso coração. Notem que quando o Senhor, ele estava na cruz do Calvário, e um dos ladrões que o ladeavam se arrependeu profundamente de seus pecados e creu nele,
e pediu que o Senhor lembrasse dele quando estivesse em seu reino, o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso perdido por Adão é o mesmo paraíso que será restaurado em Cristo. O reino é o mesmo. Na terra vivemos para Cristo e o viver é Cristo, como disse Paulo. Mas quando morremos, o reino permanece. Somos os mesmos súditos, servos e filhos do rei. E partimos para o mesmo reino no céu. Há uma passagem final que gostaria de citar ou compartilhar com os irmãos, que mostra que os que morrem em Cristo livram-se do pecado e de suas consequências. Vejam Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que é a passagem que tanto citei para vocês, ou que está somada à passagem que citei muito para vocês hoje. A partir do versículo 19, acompanhem o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz, a partir do versículo 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele estava falando sobre o progresso daqueles irmãos em Filipos quanto ao viver e testemunhar do Evangelho. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele sabia o que lhe esperava. O relato histórico da morte do apóstolo Paulo é interessante. Ele é levado até um lugar onde ele vai ser decapitado. E os soldados que estavam prestes a decapitá-lo, então, o aguardam. É um registro histórico apenas, não consta na Bíblia o que a tradição conta. E ele então pede permissão para fazer uma última oração. Eles permitem que ele faça. E de maneira muito simples, sem nenhum estardalhaço, e depois de sua oração feita, ajoelhado, cabeça curvada, ele então recebe o golpe fatal. A sua cabeça é cortada. E ele sabia que Cristo seria engrandecido em seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Agora, vamos ler juntos os versículos 22 e 23. Vamos lá? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então o crente deve viver assim, como Paulo, o apóstolo do Senhor, viveu. Como Cristo, nosso Redentor, viveu. Ele tinha uma missão para cumprir, nós temos também. Viver o Evangelho, testemunhar o Evangelho, em obediência ao Senhor, exaltá-lo entre as nações. E à medida em que nós vivemos intensamente para Cristo, em família, nos relacionamentos, no exercício das nossas vocações, na igreja, nós devemos sempre sentir este constrangimento apostólico, ter o desejo de partir e de estar com Cristo, ao mesmo tempo que constrangido queremos permanecer aqui, trabalhando para o Senhor, mas continuando a ter o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso que quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele lembrou e disse assim: consolai-vos, pois, irmãos, com estas palavras. A palavra que consola e que conforta o cristão, quando ele trata a respeito da morte, é saber que quando morrem com Cristo, os crentes, eles se livram do pecado e de suas consequências, e o reino a quem eles pertencem e servem ao seu rei, continua sendo o mesmo. Eles só serão promovidos. E assim como o apóstolo Paulo poderão dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos
por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, aquele que morreu para nos dar a vida, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos próprios pecados, que transformou para os seus eleitos a morte em algo lucrativo. Até mesmo quando morremos, não perdemos, mas com grande lucro recebemos do Senhor, que de braços abertos e olhando para nós, pronuncia palavras de salvação, dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Louvamos o teu nome, Senhor, por Jesus Cristo, porque nele temos a certeza de que até mesmo a morte não pode nos separar do teu grande amor. Que até mesmo a morte para nós se torna lucro, porque quando partimos e nos encontramos com Cristo, acontece conosco algo incomparavelmente melhor do que qualquer outra bênção ou dádiva que possamos experimentar nesta terra, fruto das tuas bondosas e graciosas mãos. Abençoa-nos, ó Senhor, e ajuda-nos nesta hora a entendermos este assunto, esta doutrina, e não termos medo de falar sobre este tema, trabalhar na igreja, entre as famílias, entre os nossos filhos, a necessidade que temos de nos preparar para um dia nos encontrarmos com o Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém.